Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Machado, analista de qualificação da Apex Brasil, e eu vou conversar com vocês hoje sobre como atingir mercados internacionais. Vamos entrar nessa jornada? Eu acho que vocês têm muito potencial para atingir outros mercados, exportarem serviços, internacionalizarem os escritórios de design, e vocês podem sempre contar com a Apex Brasil. A nossa agenda de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a exportação de serviços, por um lado, e a internacionalização de escritórios de design, por outro. E depois, vamos contar para vocês como que a Apex Brasil pode lhes ajudar. Bom, antes de eu entrar mais profundamente no tema de exportação de serviços e internacionalização dos escritórios, é importante que eu contextualize para vocês o que é. Então, bom, a exportação de serviços basicamente é a venda de um serviço que vocês produzem nacionalmente para um cliente estrangeiro. O público-alvo, eles podem ser de diferentes tipos, como, por exemplo, com comércio transfronteiriço, de consumo no Brasil, uma presença comercial no exterior e também um movimento temporário de pessoas físicas. Todas essas características podem englobar uma exportação de serviços e não necessariamente um serviço precisa, para ser exportado, ter todas elas, pode ter apenas uma. Quais são os benefícios, ou pelo menos alguns deles, da exportação de serviços? A gente tem como, talvez o mais marcante, o aumento da competitividade, um nome, uma marca internacional muito mais forte, o desenvolvimento gerencial, a inovação, o conhecimento, a tecnologia, benefícios fiscais em alguns casos, a diversificação do hall de clientes de vocês e as redes de relacionamento que também aumentam quando vocês vão para o mercado internacional. E tem alguns motivadores também que a exportação traz para quem entra nessa jornada, para quem entra nessas dimensões novas. Uma delas é a própria diversificação de mercados. Vocês vão estar vendendo para outros clientes, para outras geografias, para outras culturas. Assim como vocês vão estar faturando em moeda estrangeira, o que ajuda vocês a dimensionar melhor os riscos de estar em um só mercado ou estar em mais mercados, comprando mais oportunidades nesse processo, ao mesmo passo que, claro, vocês compram mais risco, mas vocês conseguem dimensionar isso de uma maneira melhor, trazendo mais sustentabilidade para o negócio de vocês. Além disso, vocês podem trabalhar com a capacidade não utilizada de vocês. Vamos supor que vocês tenham uma equipe que os projetos não ocuparam todo o tempo, vocês querem colocá-los em projetos internacionais, você já tem essas capacidades internas desenvolvidas, por que não direcionar para a exportação de serviço? Bom, e como que a gente pode prosseguir na jornada internacional com os escritórios de design? Tem basicamente duas vertentes. A exportação de serviços, como eu comentei com vocês mais cedo, e também a internacionalização de empresas. Em alguns casos, e pode ser o caso de vocês, essas duas situações elas se confundem. Então eu vou explicar um pouquinho aqui algumas dimensões que vocês devem se atentar e é importante que vocês façam a reflexão para o negócio de vocês, como que isso faz sentido, de que maneira se aplica e contem sempre com a Apex Brasil nesse processo, mas eu já entro nesse tópico. Bom, vou começar então a abordar com vocês os pontos-chave para a exportação de serviços. Então, é necessário que vocês se atentem para algumas macrodimensões. Eu vou passar elas aqui em detalhes, mas é claro que a gente sempre pode conversar mais. Primeiro de tudo, é importante que a estratégia da empresa esteja muito bem alinhada com a estratégia internacional, pois se a estratégia não estiver bem dimensionada, na hora que vocês forem para o mercado internacional, pode dar algum conflito com a operação nacional e acabar que vocês vão ter um esforço despendido sem nenhum resultado, ou com poucos resultados e acabar frustrando, eventualmente, até a operação nacional. Dito isso, o que é importante analisar dentro da estratégia internacional? Alguns itens são relevantes, como, por exemplo, análise SWOT, muito conhecida no mercado, análise dos diferenciais competitivos. Cada um de vocês tem diferenciais competitivos que vocês vêm desenvolvendo ao longo do caminho, ao longo da trajetória, clientes com os quais vocês aprenderam, projetos com os quais vocês trouxeram novas habilidades para a equipe. Também é importante de vocês alinharem as estratégias de entrada no mercado. E elas têm várias, tá? Como, por exemplo, a exportação direta e indireta, o licenciamento, a franquia, que talvez não seja o caso de vocês, mas eventualmente, em um pensamento estratégico, pode ser um modelo a ser adotado. Joint ventures, quando vocês se juntam com outros escritórios no exterior, e o investimento direto, quando vocês são investidos ou quando vocês investem também no exterior para realizar, para abrir um escritório, para abrir uma operação lá fora. Já passando um pouquinho da estratégia para a fase de mercado, aqui também tem detalhes muito importantes. Bom, primeiro, claro, é importante saber qual mercado vocês vão, para que
ele consiga traduzir os objetivos estratégicos de vocês. Nem todos os mercados vão fazer com que a estratégia de vocês esteja em linha, que ela consiga ser realizada, que vocês consigam entregar o valor que vocês entregam, tanto no mercado nacional quanto futuramente no mercado internacional. Então, primeiro de tudo, é importante que vocês pesquisem muito bem o mercado. Primeiramente, fazendo uma priorização, claro, trazendo alguns mercados para vocês poderem comparar, fazer uma seleção e uma validação desses dados. Além disso, vocês têm de entender que em alguns mercados podem existir barreiras de acesso, alguns mercados vocês vão precisar trabalhar também com a segmentação de clientes, vocês precisam analisar a concorrência de vocês nesse mercado é muito presente, já é de praxe que as empresas sejam internacionalizadas, ou essa concorrência está muito atrelada a um aspecto relacional, ou seja, as empresas têm bom relacionamento com os clientes, ou é uma venda um pouco mais fria? Como que isso acontece nesse mercado de destino? A proposição de valor que vocês querem entregar, e cada um de vocês vai ter uma diferente da outra, e pode ser também diferente da proposição de valor que vocês entregam aqui. O importante é que o seu cliente perceba esse valor e que você consiga entrar no mercado internacional a partir disso. Além disso, é importante coletar dados estatísticos para que vocês consigam fazer o balanceamento, o ranqueamento entre os mercados de qual que é o mais vantajoso para a entrada de vocês no mercado internacional. Significa que vocês vão poder entrar em um só mercado? Claro que não. Mas entrando em um mercado, entendendo ele melhor, avançando nesse processo, naturalmente vocês vão descobrindo outras portas de entrada para mercados eventualmente vizinhos a esse, outros mercados em outras geografias, que vocês já vão ter um pouquinho mais de musculatura, um pouco mais de conhecimento para entrar nesses outros segundos, terceiros, quartos mercados. E também é bom se atentar em todo esse processo a fatores culturais, geográficos, econômicos, político, legais e também tecnológicos. Todos esses fatores vão influenciar em como vocês vão agir nesse mercado, quais as decisões vocês vão tomar, como que vai ser a negociação com o cliente de vocês, que tipo de estruturas jurídicas vocês podem ou vocês devem ter nesse mercado. Além de tudo, além desses elementos aqui, é importante sempre pesquisar que cliente internacional que vocês vão querer atender, e aí tem diversos, cada um de vocês vai ter um cliente internacional ideal, e ele vai ter um perfil, uma persona, e vai ser um público-alvo diferente. Interessante notar também que é importante vocês analisarem, como eu já comentei anteriormente, a questão dos concorrentes e, essencialmente, parceiros que esses concorrentes tenham nessa nova geografia que vocês estão entrando. Por exemplo, o seu concorrente, ele fez alguma parceria específica, ele participou de alguma organização, de alguma associação que você precisa participar para entrar nesse mercado? É importante que vocês analisem, anotem, comparem, modelem, entendam e, eventualmente, repliquem. E também quais redes internacionais vocês vão se beneficiar. As agências de promoção, agências de fomento, associações, organizações, redes de networking, redes sociais, entre outros elementos. Bom, falamos bastante sobre o mercado. Em algum momento, vocês vão ter de trabalhar o marketing nesse mercado. Ou seja, eu escolhi meu mercado, decidi, mantive o foco, minha estratégia está alinhada. Como que eu vou promover a minha empresa nesse mercado? Tem algumas estratégias. Eu listei aqui um monte delas, talvez nem todas, ou somente algumas, ou talvez somente uma aplique-se ao negócio de vocês, mas eu preferi trazer essas informações para vocês para que vocês possam ter criatividade, para que vocês consigam trabalhar com essas informações e decidir qual que é a mais adequada para o ramo de vocês. Por exemplo, vocês podem trabalhar com um marketing de comunidade, ou talvez para o segmento de vocês, o marketing de conteúdo seja o melhor, ou o marketing de relacionamento. Talvez o digital seja muito importante nesse começo, que vocês ainda estão entrando no mercado, precisam se fazer conhecidos pela rede de relacionamentos, por influenciadores, por tomadores de decisão, por associações, entre outros elementos. Vocês precisam também definir as técnicas e ferramentas que vocês vão utilizar para fazer esse marketing. Claro, nesse processo, o funil de vendas ele é essencial. Na hora que vocês definirem esses elementos anteriores, vocês precisam construir um bom funil de vendas para que vocês sejam conhecidos pelo cliente de vocês. Às vezes vocês são uma empresa de uma venda mais ativa, vocês vão no cliente, ou vocês são de uma venda mais passiva, vocês recebem o contato, ou mesmo é uma venda por referência, vocês participam de prêmios internacionais e o cliente capta
o contato de vocês por ali, entendendo já qual design vocês já fizeram, que vocês são o escritório, a base certa para ele adaptar as soluções que ele precisa adaptar. É também muito importante vocês estabelecerem um relacionamento profícuo com esse cliente internacional. E o que eu quero dizer? Atente-se a algumas coisas. A cultura, como eu já comentei anteriormente, a gente traz também pode parecer um termo bastante técnico, mas se vocês pesquisarem vai fazer bastante sentido. As dimensões de Hofstede, que vai trazer 2 elementos sempre de cada mercado e vocês vão avaliando qual que aquele mercado responde ou ele não responde. E também é importante que vocês tenham um domínio do idioma. Se vocês estão indo, por exemplo, para o mercado japonês, falar japonês é um ativo interessante para a equipe. Agora, se vocês estão indo para o mercado da América Latina, uma pessoa com espanhol que possa fazer as apresentações, tem um bom pitch de vendas, é também um marco muito bom nessa jornada de internacionalização. Além disso, a parte de toda essa questão estratégica, metodológica, mercadológica, de marketing, entre outros fatores, a gente tem a questão contábil, questão financeira, pois vocês precisam ter uma operação estruturada no exterior. E aqui eu estou falando de alguns elementos que vocês vão montando nesse processo. Primeiro de tudo, composição de custos. Que custos vocês vão ter? A formação de preço. A partir dos custos que vocês têm, como que vocês vão abordar o preço? Vai ser um preço com markup em cima? Ou vocês vão simplesmente traduzir o preço mudando a rubrica da moeda? Ou vocês vão traduzir em uma outra formação de preço, como basear na lifetime value do cliente? Ou vocês vão fazer uma ancoragem? Ou vocês vão trabalhar com preços variáveis de acordo com o cliente? Cada um de vocês tem uma proposta de trabalho diferente, uma proposta comercial diferente. Eu sei que vocês já têm uma metodologia que vocês aplicam, então vocês podem estudar, eventualmente para o mercado internacional vocês podem adaptar essa metodologia, ela não necessariamente precisa ser a mesma, mas claro, voltando sempre, uma informação importante, ela precisa entregar valor para o seu cliente e o seu cliente precisa perceber isso para que ele possa comprar o seu serviço. Além disso, em algum momento, a proposta comercial ela vai aparecer, seja de uma maneira mais diluída pelo site, seja numa conversa, e depois, claro, na hora de assinar um contrato, num documento formal. Então, sempre se atende a condições, preços, prazos, o país de destino e as idiosincrasias daquele país e outras garantias que são necessárias para se assinar um contrato internacional. E, claro, para quem vai entrar no mercado internacional com uma operação muito mais robusta, vocês têm que pensar em como vocês vão financiar essa operação. E aí existem algumas maneiras. Vocês podem trabalhar com reservas internas, juntaram já um capital, querem aportar nessa atividade. Vocês podem fazer empréstimos, e aí vocês vão tomar um pouco mais de risco, mas eventualmente vocês podem acabar tomando também um pouco mais de oportunidades. Vocês vão trabalhar com concessões, eventualmente parcerias, e trazendo outros tipos de capital de risco para trabalhar com vocês, como investimentos, joint ventures, etc. Como eu já comentei anteriormente. Do ponto de vista jurídico, não pretendo aqui preencher o espaço de um advogado, mas, claro, sempre é importante vocês entenderem algumas estruturas, vocês captarem algumas estruturas, algumas sutilezas do mercado internacional. Uma delas é como fechar esses contratos internacionais. Que tipos de contratos existem, quais as cláusulas basilares desses contratos. E a legislação internacional ela também interfere nisso. Por exemplo, qual é a tributação que vocês vão se submeter no exterior? Ela é parecida com a do Brasil? Ela é muito diferente? O que vocês precisam adaptar? O que vocês precisam mudar no modelo de negócios, na estrutura jurídica da empresa? Elementos que vocês vão percebendo assim que vocês forem estudando esses mercados. Além disso, hoje aqui no Brasil temos a LGPD, na Europa temos a GPDR e outras leis de proteção de dados internacionais. Isso impacta na sua operação? Isso impacta na sua abordagem do cliente? Como que você vai tratar isso ao longo do tempo? Além disso, que meios de pagamento vocês aceitam e que vocês vão aceitar? Importante que em algum momento vocês recebam essas divisas, vocês recebam um retorno pelo trabalho de vocês e possam eventualmente até nacionalizar esses recursos ou não. Vocês vão emitir nota fiscal, invoice, em qual país, como vocês vão fazer, quais estruturas jurídicas, vocês vão atender, por exemplo, a Europa, a partir de um determinado país, vocês vão usar a nota fiscal desse país ou do país de destino, como que vocês vão atuar? Além disso, é importante que vocês
como eu já mencionei bastante aqui, acho que eu enfatizei muitas vezes, a estrutura jurídica que vocês vão ter. Assim como no Brasil tem várias estruturas jurídicas, tem da MEI a SA, no exterior também tem. Que estrutura que vocês vão utilizar para que vocês consigam traduzir o valor que vocês querem entregar, para que o seu cliente esteja seguro de contratar com vocês, como que isso vai funcionar nesse processo. Além disso, vocês precisam entender quais impostos incidem em cima da operação de vocês. E aqui tem uma diferença entre a exportação de serviços e a internacionalização. Para a exportação de serviços, vocês provavelmente vão ter impostos municipais, estaduais e federais. Enquanto que na internacionalização, vocês em algum momento podem querer repatriar esse capital para o Brasil e daí vocês devem ter impostos sobre remessa de lucros. Então é importante se atentar a esse detalhe, contratar uma boa equipe que tenha conhecimento nisso, uma boa equipe contábil, uma boa equipe jurídica que possa apoiá-los nesse processo. Além disso, se vocês têm marcas e patentes sob a alçada da empresa de vocês, como que vocês vão trabalhar isso? Como que vocês vão registrar isso? Vocês vão se beneficiar de acordos bilaterais de propriedade intelectual? Vocês vão se beneficiar do Acordo de Madrid? Vocês vão se beneficiar de que tipo de estruturas para proteger o valor que vocês estão entregando, para proteger a empresa de vocês? Bom, eu falei de muita coisa, mas eu queria agora trazer um pouco mais de prática para vocês. Como que a Apex Brasil pode apoiá-los nesse processo? Bom, temos alguns programas, dos quais 2 deles são principais. O primeiro é o PayEx, que é o programa de qualificação para exportação. Ele é voltado para empresas que querem exportar o serviço, ou seja, vocês estão aqui no território nacional e querem vender para um cliente no exterior. A gente trabalha uma abordagem por dimensões, baseada nessas dimensões que eu trouxe para vocês aqui, e ao final vocês constroem um mapa de valor. O técnico que atende vocês constrói com vocês um mapa de valor e vocês vão ter essas dimensões mapeadas, mais bem detalhadas, refinadas, traduzidas em um documento o qual vocês podem olhar todos os dias e traçar uma meta, um planejamento para atingir. É um programa gratuito também, vale a pena dizer. Um segundo programa que a gente tem na Apex é o programa de expansão internacional. E ele serve para as empresas que querem abrir a operação no exterior. Então, eu já tenho a minha base aqui e eu quero abrir minha base, por exemplo, agora em Portugal. Quero abrir uma unidade da minha empresa em Portugal. Então, a metodologia vai estudar com vocês também 3 pilares macro, digamos assim. A estratégia, o mercado e a operação. E vocês vão entender como vocês vão fazer esse movimento. Lembrando também, esse é um atendimento gratuito que a Apex Brasil faz para vocês, junto das nossas equipes. Então, vocês precisam só decidir para qual caminho vocês vão seguir e qual abordagem é melhor. Uns preferem exportar serviços, outros podem preferir a expansão internacional. E a gente tem também algumas outras ações para ajudar vocês nesse processo. A gente sabe que é sempre muito difícil abrir uma operação sem ter nenhum cliente. Poxa, eu preciso financiar, eu preciso cuidar da minha equipe, eu preciso que minha equipe tenha um pouco de recurso também local para poder atuar. Ou eu não tenho tantos recursos, eu preciso já de alguns clientes para começar a operar nesse mercado. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns serviços. Um deles é o Matchmaking on Demand, que é um serviço feito pelos escritórios da Apex Brasil, localizado aqui nas 5 macro-regiões, e a partir deles, vocês, ao se inscreverem, vocês preenchem um briefing. Com esse briefing, o escritório vai acionar um matchmaker no mercado, na geografia que vocês têm interesse, e vão procurar empresas que têm o perfil que vocês buscam. Nesse perfil, o matchmaker vai preparar reuniões para vocês e vocês vão realizar. E claro, tem uma taxa de inscrição, esse não é um serviço gratuito, que vocês podem conferir sempre em contato com os escritórios. Também, vocês podem contar com o apoio dos escritórios da Apex Brasil no exterior. Então, temos escritórios espalhados em todos os continentes, notadamente Miami, São Francisco, Bruxelas, Moscou, Dubai, Jerusalém, Bogotá, Pequim e Xangai. Então, a gente acaba cobrindo uma boa parte da geografia mundial e vocês podem contar com o apoio deles, informacional, sobre legislação, sobre tributos, eventualmente em alguns escritórios. Vocês podem até abrir uma unidade virtual da empresa de vocês, assim vocês já conseguem registrar ela inicialmente nesse mercado, o que pode até facilitar a contratação por um cliente internacional. E claro, ao longo desse processo vocês vão amadurecendo a ideia, vocês vão coletando mais informações
e entendendo que a expansão internacional e a exportação de serviços, ela nunca é uma jornada estanque, que você não pode voltar e rever o que vocês fizeram anteriormente. É importante que vocês tomem esse passo com muita segurança, para que não prejudique a atividade de vocês. Nesse processo, cada informação nova, vocês têm de rever, alinhar a estratégia de vocês, ver se está tudo no caminho correto, para que quando vocês façam o movimento, vocês façam com os 2 pés, com mais segurança, com robustez, com musculatura. E os escritórios no exterior, eles podem também ajudar na preparação de agendas de negócios, ou seja, quase como uma extensão do Matchmaking on Demand, e alguns escritórios vão ter esse serviço, outros não. Caso a caso, a gente pode verificar, vocês podem nos escrever. Bom, e eu queria então, antes de finalizar, agradecer a oportunidade que eu tenho de conversar com vocês. A Apex Brasil está sempre aqui para apoiá-los. Contem comigo, os meus contatos estão aqui, vocês podem me escrever, eu vou direcionando para as pessoas corretas e espero ver vocês na jornada de internacionalização, encontrar vocês em novos mercados, vendendo bastante, atendendo muitas empresas internacionais e, claro, participando dos eventos da Apex Brasil e sendo muito profícuos nessa jornada internacional. Muito obrigado a todos.